Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família. Hoje o programa está diferente. Nós fizemos aqui na igreja uma clínica para casais, noivos e namorados. Nós ouvimos uma palavra tão linda, uma palavra tão edificante, que nós pensamos assim, essa palavra não tem que ficar só com o pessoal que veio aqui não. A gente tem que compartilhar essa palavra. E sentimos no coração de compartilhar esse culto, essa mensagem que foi dada aqui nessa clínica. Então o programa hoje vai ser diferente, voltada para a sua família mesmo. Você que está namorando, noivo ou casado, se ajeita aí que você vai ouvir uma palavra. Mas não esqueça de curtir, de compartilhar para a gente alcançar mais vidas. Vamos dar início então? Vamos ouvir a palavra? Quero agradecer a psicóloga Elidiene, que se dispôs aqui e como que Deus a usou. Confere aí essa linda mensagem. A paz do Senhor, igreja. Começar aqui, estar aqui em cima, é uma responsabilidade muito grande. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor, a Laís pelo convite e por vocês por estarem aqui hoje, participando da clínica de casais. Eu gosto de fazer... eu sou psicóloga, então eu gosto de conversar, eu gosto de trocar uma ideia, eu vou fazer no sentido mesmo de uma conversa com vocês. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho, e no final eu vou abrir para perguntas, tá? Então, durante a nossa conversa, se vocês ficarem com alguma dúvida, podem anotar, que no final a gente vai conversar um pouquinho para tentar tirar a dúvida de vocês. Amém? Então, tá bom. Bom, então o tempo, hoje nós vamos falar, do temperamento na vida a dois, O foco hoje é focar, mesmo em temperamentos, em conversar, em conhecer um pouquinho, bem pouquinho, sobre temperamentos, porque se a gente for entrar muito a fundo, a gente vai ficar aqui, tem dias e dias para estudar. Eu sei que tem algumas pessoas aqui na igreja, que gostam do tema, então se alguém quiser conversar também comigo, durante a palestra, pode participar, pode ficar à vontade. Vou começar contando um pouquinho para os irmãos, do agir de Deus na minha vida. Meu nome é Elidiene, eu sou a filha mais nova de 3 irmãs, sou formada em psicologia e eu fui criada na igreja, na igreja evangélica a minha vida toda, porém, por volta dos 18, 19 anos, eu comecei a questionar muitas coisas. E eu acabei me afastando da igreja, me afastando do Senhor, e fui conhecer, conhecer o mundo, conhecer outras vontades. E com o tempo, eu comecei a sentir um vazio muito grande. Eu comecei a sentir que estava faltando alguma coisa. Até que Deus despertou no meu coração a vontade, de voltar à igreja, a vontade de voltar a ouvir louvores, de voltar a ouvir palavras. E aí, nessa época, eu já estava junto com o meu atual marido. Ele foi criado na igreja católica, e sempre muito devoto. E um dia eu conversei com ele, nós tivemos uma perda muito grande. E eu conversei com ele, falei, olha, não está dando, tem alguma coisa faltando, eu estou sentindo falta, vamos. E ele, como parceiro que é, independente de como ele foi criado, das crenças dele, ele topou, e a gente foi andando, conhecendo algumas outras igrejas, até que num domingo a gente cruzou essas portas. E foi aí que começou a transformação de Deus na minha vida novamente. Foi aí que Deus começou a agir novamente, a mostrar para mim o que estava faltando. Na clínica de casal desse ano, a primeira do ano, nós participamos
e nós estamos juntos há 12 anos. E até então a gente nunca tinha despertado o desejo de casar, né? E na clínica de casais o Senhor tocou muito, muito fundo no meu coração, a gente aprendeu muito e também no dele. E a gente decidiu, né? E agora em setembro nós casamos, a gente está fazendo 2 meses de casado agora, com a graça de Deus. E tivemos a oportunidade agora em outubro, né, de participar da Casa do Oleiro. E a Casa do Oleiro foi tremenda, né? A Casa do Oleiro não tem explicação. A Casa do Oleiro, eu me coloquei diante de Deus com o meu eis-me aqui, né? E na Casa do Oleiro o Senhor começou a tocar meu coração, muito, muito fundo, né? E foi muito importante para mim, para ele. Nós deixamos de ser aquele crente só do domingo, né? Nós começamos a participar mais ativamente. Temos muito que aprender, temos muito que melhorar, estamos caminhando ainda, né? Mas o Senhor já está mostrando, né, a transformação dele na minha vida, e eu sinto que hoje eu volto a ter intimidade com Deus. E Deus está presente na minha casa, Deus se faz presente na minha vida com pequenas mudanças, com pequenas transformações. Então, estar aqui em cima hoje é uma responsabilidade, mas também é uma alegria muito grande, porque eu sei que Deus está na frente de tudo. Bom, então, né, vamos falar sobre o nosso tema. E eu separei uma parte, irmãos, que é 1 aos Coríntios. Eu vou ler aqui junto com vocês. 1 aos Coríntios 13, 4, 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Antes de falar de temperamento, antes de falar de relacionamento, nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos falar do amor no sentido bíblico, né? Porque hoje nós estamos acostumados, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente escuta sobre relacionamento, é o quê? Se não está bom, eu divorcio. Se eu não estou feliz, eu vou embora. Se não está bom para mim, se ele não faz o que eu quero, para mim não serve. E é isso que a Bíblia ensina, irmãos? Não, né? Aqui fica muito claro, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, na vida do cristão, na vida do casal cristão, a palavra divórcio, ela não tem que estar presente. Tem que estar presente a luta, tem que estar presente a intimidade, tem que estar presente o coração aberto, o perdão, a conversa, mas não o divórcio. E o que a gente está aprendendo hoje aqui, o que a gente veio conversar, é sobre isso, sobre o amor no sentido bíblico. O casamento ele não deve ser 50%. Eu só dou aquilo que eu recebo. Não. Nem sempre a gente vai conseguir dar 80%. Quando a gente não consegue dar 80%, que a gente consegue dar só aqueles 20%, que a gente está acabadinho, que a gente está mal, nosso parceiro, nosso cônjuge precisa o quê? Ir lá e segurar. É difícil, mas casamento é isso, casamento é parceria. Então, o casamento ele precisa ser na quantidade certa, no momento certo, na quantidade que eu preciso naquele momento, na quantidade que a relação precisa naquele momento. E enquanto eu estava estudando para conversar aqui com os irmãos, eu vi uma parábola que comparou o casamento com a roda gigante. No início, a gente está lá em cima, na roda gigante, e é tudo bom, é tudo alegre, é tudo feliz, até a piada sem graça é boa, tudo é legal. Até aquela falta de educação que faz, não, mas é o jeitinho, tudo bem, eu amo, é isso que eu quero para a minha vida, não é?
Só que a roda gigante, ela faz o quê? Ela desce, ela continua rodando. E aí entra a mesmice, entra a falta de comunicação, entra a falta de respeito, entra a falta de paciência, a piadinha que era legal, hoje não é mais. A grosseria que era bonitinho, que era o jeitinho, já eu não tenho paciência para isso mais. E aí é onde entra o quê? O desrespeito, a vontade de abandonar o barco, a vontade de abandonar tudo. E a gente esquece dos motivos bons, do porquê eu escolhi casar com ele, do porquê eu escolhi fazer dela a mulher da minha vida. E aqui a gente aprende uma coisa: a roda, ela continua girando. Eu posso estar aqui embaixo hoje, mas se eu não desistir, se eu não abandonar o barco, ela vai continuar girando e a gente volta lá para cima, né? Então, o crente, o cristão, ele não pode esquecer que vão ter os momentos de dificuldade, vão ter os momentos de alegria, vão ter os momentos de calmaria, mas se Deus estiver na frente, se Deus estiver no controle, tudo dá certo no final. Ok? Amém, irmãos? Então, tá bom. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Está tranquilo para vocês? Sim? E aqui, quem já ouviu falar de temperamentos aqui? Já? Ah, tem um tantinho de gente bom. Quem nunca ouviu falar, que não faz ideia do que vamos tratar aqui hoje? Então, todos já ouviram um pouquinho. Bom, o temperamento, irmão, ele tem relação direta, né, com a forma como nós vemos o mundo. O temperamento, ele vem do nosso interior, né? E aí, quando a gente fala de temperamento, a gente está falando do nosso jeitinho de ver e de sentir o mundo. O que a gente vai conversar aqui hoje, ela não tem relação, gente, direta com uma terapia, tá? Se a gente for fazer uma terapia, fazer uma avaliação, a gente precisa de um estudo mais completo. Então, o que eu vou falar com vocês aqui hoje é uma pincelada, tá? No início, para a gente começar a entender um pouquinho, né, do que é o temperamento na vida a dois e no viés de uma relação. O temperamento, ele começou, né, a ser estudado lá na época de Hipócrates. Então, assim, é uma coisa muito antiga, né, mas que até hoje ainda é muito utilizado, né, até hoje é muito conhecido, e principalmente agora está sendo muito importante nas relações. E aí não é só na relação esposo e esposa, é na relação como um todo, no trabalho, no relacionamento com os filhos, e principalmente hoje, que é o nosso foco, na relação a dois. Então, o temperamento, ele é a nossa essência, ele é tudo aquilo que vem de impulso, tudo aquilo que é natural, que não exige da gente um esforço. Então, como que você vai fazer para conseguir identificar seu temperamento ao longo da nossa conversa? Você vai fazer 2 perguntas enquanto a gente estiver conversando. Para mim sentir isso, para mim fazer alguma coisa, eu preciso me esforçar? Exige um esforço maior? Exige de mim algo a mais? Ou eu simplesmente faço? Acontece sem eu perceber. O temperamento, ele não exige esforço. Ele é algo que vem da gente. Ele é natural do ser humano, tá? E eles são divididos em 4 temperamentos. Aqui a gente tem, então, os 4 temperamentos, né? Que é o temperamento colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Eu trouxe esse desenho para ilustrar para vocês, porque eles são divididos em 4 polos, certo? Quente, seco, frio e úmido. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso é a velocidade de reação e o tempo de permanência que eu sinto as coisas, que as coisas me tocam, que as coisas me afetam. O sanguíneo e o colérico, eles estão no quadrante superior. O quadrante superior, ele é um quadrante quente, ele é um quadrante que demanda
energia. Geralmente, pessoas que vão ser desse quadrante, que são sanguíneas e coléricas, são pessoas que esbanjam energia, são pessoas que esbanjam vida, são pessoas que aquecem a gente só com a presença dela. Já o quadrante de baixo, que é o quadrante frio, ele é um quadrante mais da contração, é o quadrante mais da calmaria, é o quadrante mais frio. Ah, quer dizer que porque eu sou fleumático, eu sou melancólico, eu sou frio? Não. Às vezes é uma pessoa menos expansiva, são pessoas que esbanjam tranquilidade. Sabe aquela pessoa que quando chega de você, quando chega perto, você sente paz? Aquela pessoa que não precisa falar nada, só de estar ali do seu ladinho, já te dá uma paz, uma tranquilidade. Aquela pessoa que quando você está no seu pior dia, você só consegue pensar nessa pessoa. Geralmente são pessoas com características do fleumático e do melancólico. E aí, né? Então vamos falar um pouquinho de como são as reações, né? Como essas pessoas, essas características, elas sentem esse tipo de coisa. O sanguíneo, né? Ele é rápido e superficial. Pá, pum, bateu, levou. Esse é o sanguíneo, certo? E ele é muito comparado com o ar. Por quê? O ar, ele é envolvente, o ar, ele consegue estar em todo lugar, o ar, ele dá aquela sensação de liberdade. O sanguíneo é assim. O colérico, ele é rápido e ele é profundo, e ele tem uma relação direta com o fogo. Por que o fogo? O fogo, quando a gente coloca a mão, os primeiros minutos, aquela sensaçãozinha, ela é gostosa, não é? Ela aquece, ela dá luz, mas se a gente permanece, se ele for muito intenso, ele queima, né? E o colérico, ele é assim, ele é pura energia, ele é pura vida, mas em excesso, ele atrapalha. Em excesso, às vezes, acaba estando presente demais. O fleumático, ele é muito relacionado com a água, ele é lento e superficial. O fleumático, ele é aquele ditado, né, que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O fleumático é isso. É devagar, é mais lento, certo? Mas ele é extremamente persistente, ele consegue o que ele quer, ele vai ali tentando, ele vai achando um caminho até chegar onde ele precisa. E, por fim, o melancólico, né? Que ele é lento e extremamente profundo, e ele está relacionado muito com a terra. Por que a terra? Vocês já experimentaram colocar uma caneta na terra? Quando você tira a caneta, fica lá o buraco, não é? Fica lá a marca. Por quê? Porque o melancólico, ele guarda. O melancólico, ele é resistente, mas o melancólico, ele é extremamente confiável, porque ele está ali, ele está presente, certo? Então, eu vou falar um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhes, sobre cada um agora dos temperamentos. Primeiro temperamento, então, vamos falar do colérico. Desses 4 que eu falei aqui, tem alguém que já se identificou com algum? Já? A gente tem muitos coléricos aqui? Alguém já se identificou com um pouquinho que eu falei do colérico? Ainda não? Não? Ó, não é possível. Vamos ver então, né? A hora que eu entrar com mais detalhes, porque agora eu vou falar do colérico na vida a 2 também. E aí, quando a gente começa a exemplificar com algumas falas, com alguns exemplos, fica mais fácil da gente conseguir compreender e entender um pouquinho do nosso temperamento. O colérico, ele é quente e seco. Ele é rápido, forte e ele é intenso. Quem aqui acorda no 220? O colérico, gente, ele não vai acordar e ficar ali na cama, esperando. Não. O colérico, ele levanta, ele abre a cortina, ele canta, ele fala bom dia, ele te levanta da cama, ele fala bom dia para os cachorros. O colérico, ele é totalmente expansivo, ele tem uma energia fora do comum.
né? O colérico, ele tem... Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com uma pessoa colérica, e eu levantava às 5h30 da manhã para trabalhar. E eu sou melancólica. Então, para mim acordar para a vida, é umas 5 horas de prazo. E aí, quando ela me encontrava no ônibus, ela já, acorda, bom dia, já nasceu o sol na fazendinha, e não sei o quê. E eu ficava assim, meu Deus, como que você consegue? E é isso, e está tudo certo. Hoje eu não trabalho mais com ela e eu sinto uma falta danada, né? Porque é muito bom. E o colérico, então, né, ele tem uma mania de achar que está tudo certo, achar que ele faz tudo certo, que a opinião dele é a certa o tempo todo. O colérico, ele nunca erra, nunca. Só o que ele faz é o certo. E aí, mais alguém vai se identificando? Começamos a descobrir alguns coléricos, né? Coléricos não pedem desculpa. E aí, como que é isso num relacionamento? Né, irmãos? Como que a gente precisa, às vezes, ouvir uma desculpa, mas o colérico tem uma dificuldade enorme de pedir desculpa. Muito. Ele é o famoso cabeça dura, né? Mas o colérico, ele toma a dianteira, ele toma as decisões, né? Geralmente o colérico, ele decide o que está certo e faz. Ele chega em casa e fala assim, comprei isso, comprei aquilo, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E o parceiro nessa hora como que fica? Aceita? Se for outro colérico, como que faz? Por isso a importância do diálogo, por isso a importância do colérico conseguir se controlar. Nem só a sua opinião está certa, nem só o que você quer fazer é o certo. Você precisa ouvir o seu parceiro, você precisa ouvir a sua parceira. O casamento, ele é parceria, ele é divisão, ele é escuta. E quando você não escuta o que o seu parceiro ou o que a sua parceira tem para dizer, o que que acontece? Ele vai se sentir anulado, ele vai se sentir menos importante. E a maioria das crises hoje, no casamento com o colérico, uma das questões é essa. Sabe qual que é a outra questão? Grosseria. Às vezes o colérico, ele é tão enérgico, ele é tão para frente, ele é tão decisivo, que ele acaba sendo grosso. Ele acaba falando sem pensar. E às vezes acaba atingindo o cônjuge de uma maneira que às vezes nem é a intenção, mas atinge. Por isso a importância do colérico. Moderar o tom de voz, moderar o que vai falar, pensar antes de falar e de agir. Isso são ferramentas muito importantes para os coléricos no dia a dia. Mas para quem é casada com colérico, nossa, ela só falou ponto negativo, o que é isso? Eles são extremamente decisivos. Foca nos pontos positivos do seu parceiro. Se ele toma a frente, se ele resolve, ótimo, vamos fazer plano junto, vamos resolver as coisas juntos. Ele tem ideias interessantes, então vamos atrás, vamos colocar para frente, vamos realizar tudo junto. E coléricos, se eu posso dar um conselho para vocês hoje é, aprenda a ouvir o seu parceiro. 80% dos problemas vão ser minimizados se você conseguir colocar toda a sua energia, toda a sua boa vontade, mas ouvindo também o que o seu parceiro tem para oferecer na relação. Vamos passar para o próximo?
Sanguíneo. Tem algum sanguíneo presente aqui? Tem. É bom que o sanguíneo já levanta a mão e dá um sorrisão. É eu. Sanguíneo. Sanguíneo é lindo. Sanguíneo é espontâneo. Sanguíneo é extrovertido. É intenso, é quente, é expansivo. Sanguíneo gosta de ser o centro das atenções. Gosta ou não gosta? Gosta. O sanguíneo na vida a dois, como que ele é? O sanguíneo é aquele que na hora que você está no seu momento de maior tensão, de maior raiva, ele faz piada com a sua cara. Ele faz gracinha com a sua cara. E aí, o que você faz? A vontade é desganar, não é? Mas para que você está brava desse jeito? Para que você está apelando? É só uma brincadeira. Geralmente, o sanguíneo é casado com quem? Com quem não gosta de falar, com quem gosta de ficar quietinho, com quem não gosta de aparecer. O cônjuge do sanguíneo, ele geralmente está tentando controlar todo o entusiasmo dele, toda a intensidade. Quem aqui já se pegou falando a seguinte frase: pelo amor de Deus, não vai cumprimentar todo mundo lá na igreja, não. Pelo amor de Deus, não precisa ficar conversando com todo mundo no final do culto, não. Pelo amor de Deus, me passa vergonha, se controla. Aquele chutinho assim, ó, debaixo da mesa, aquela cutucadinha assim do lado. Esse é o cônjuge, né, do sanguíneo. Por quê? Porque o sanguíneo gosta de chamar atenção. Ele gosta, ele é intenso. O sanguíneo ele é muito comparado com um pássaro. Por que um pássaro? Porque ele precisa de liberdade. Ele precisa se sentir livre para se sentir vivo. Automaticamente, toda essa busca por liberdade, toda essa busca por energia, acaba deixando o sanguíneo um pouco, um pouco inconstante. Essa é a palavra. Acaba deixando o sanguíneo um pouco inconstante. E aí, essa inconstância no casamento, essa inconstância na vida a dois, gera uma insegurança muito grande no parceiro. Porque nós precisamos de segurança, nós precisamos de firmeza, nós precisamos de controle, né, muitas das vezes. E o sanguíneo ele não quer isso, isso para ele não é importante. O importante é ele estar bem, ele estar feliz, está tudo certo, e é isso, vida que segue. Nas crises, a tendência do sanguíneo é, fugir. Porque ele não quer problema. Ele quer o lado bom, ele quer a coisa boa. Então, parceiro, tenha paciência com o sanguíneo. Puxa o sanguíneo para a terra, conversa com o sanguíneo e entende que essa energia é inerente dele. Tá? E um ponto de atenção que nós temos com o sanguíneo. Nós, seres humanos, nós conseguimos estar felizes o tempo todo? Conseguimos estar bem o tempo todo? Não. Mas o sanguíneo tenta mostrar isso, não tenta? Por que ele tenta mostrar isso? Porque é uma máscara. É muito mais fácil eu fingir o tempo todo, eu fingir que eu estou bem o tempo todo, né? Não sei se é fingir a palavra, né? Mas eu estar bem o tempo todo, do que eu ter que contar para você a tristeza, a preocupação que está no meu coração. Então, parceiro do sanguíneo, fiquem atentos a essa máscara que ele carrega. Às vezes o seu parceiro parece estar bem, mas será que está mesmo? Então esteja sempre orando, esteja sempre do lado. E sanguíneo, dê abertura. Mostra na realidade o que se passa no seu coração. É bom a gente ser feliz, é bom a gente ter energia, com certeza. Mas a gente também precisa ter maturidade para encarar as nossas dificuldades e os nossos desafios. E o casamento é isso. É um com o outro encarando as dificuldades e os desafios.
Vamos falar então um pouquinho do melancólico. Bom, o melancólico, ele é oposto do sanguíneo. Ele já parte para aquele polo de baixo, que é o polo frio. O melancólico, ele é o retrato escrito do copo meio vazio. O que isso quer dizer? Ele é exigente, o melancólico é observador, o melancólico, ele tem a tendência, né, de focar no ponto negativo. E aí eu vou dar um exemplo meu, como melancólica, que sou, mais uma vez. Em casa, né? Meu marido limpou a casa. Olha que beleza, gente, limpou a casa. Não é bom? É bom, é ótimo. Aí eu cheguei no banheiro, o banheiro não estava lavado. O que é a tendência do melancólico? Reclamar. Mas não é possível, fez tudo e não lavou o banheiro? Não é? Não é possível. Não é possível. Como é que você não lava o banheiro? E ao invés de você focar no ponto positivo, mais uma vez você foca no ponto negativo. A tendência do melancólico é isso. A si próprio. Então, quando a gente fala de temperamento, a gente tem que pensar no nosso e pensar no temperamento do próximo também. O melancólico, ele tenta exigir a perfeição do parceiro. Ele vai conseguir? Nunca. Jamais. Então, vamos parar de exigir perfeição do outro. Vamos parar de exigir que ele faça tudo do seu jeito e comece a valorizar o que ele faz de bom, o que ela faz de bom para você. Melancólico, comece a ver o copo meio cheio. A grama do vizinho não é mais verde, é perspectiva. Quando o vizinho olha para a sua, ele também acha que a sua está mais verde. Mas só a gente sabe o que se passa na nossa grama, não é? Então, melancólico, toma cuidado. E aí, né, para quem é casado com melancólico, uma dica importantíssima: não desmereça o sofrimento do melancólico. Melancólico, a tendência dele é ser extremamente preocupado, extremamente crítico. E geralmente, quem é casado, né, com melancólico, não entende por que está preocupado, não entende por que está triste, porque fulano não falou comigo. E aí fala assim: mas que bobeira, por que você está assim? Para! Gente, para o melancólico isso é terrível. Então não desmereça o sentimento do outro, não inflame a situação, mas também não desmereça. O melancólico, ele precisa de ser acolhido. São pessoas que precisam se sentir firmes, é do solo, ele precisa de firmeza, ele precisa sentir que tem apoio do cônjuge. E aí, por último, mas não menos importante, partimos para os fleumáticos. Por que o fleumático fica por último? Porque o fleumático não reclama. Fleumático é a paz do Senhor no mundo. O fleumático é calmo, o fleumático é paz, é calmaria. O fleumático, ele te envolve, ele te seduz de um jeito muito bom. O fleumático, irmãos, ele, de tão calmo que ele tem que tomar muito cuidado para não ser passivo, para não ser omisso. Deus deu o dom da calmaria para o fleumático, mas ele não deixou ele na terra para ser planta. Fleumático precisa aprender a se impor. No relacionamento, se está junto
uma pessoa que é extremamente expansiva, uma pessoa que tem uma energia junto com o fleumático, a tendência às vezes do fleumático é se anular. Por quê? Porque é mais confortável, dá menos trabalho. Então, já que ele faz tudo, eu vou ficar aqui quietinho, eu vou ficar na minha. E aí, o parceiro pede alguma coisa para o fleumático. O esposo, a esposa pede alguma coisa e o fleumático, espera aí, já já eu faço. Amanhã, depois, passou 6 meses e não fez o que tinha que fazer. Se é um colérico, o colérico já foi lá e já fez. Não vai esperar nunca, porque ele não tem paciência para esperar. Mas aí já gerou desgaste no relacionamento. Mas aí já gerou briga. Principalmente se não é um relacionamento maduro. O fleumático precisa trabalhar com planejamento, trabalhar com datas, com prazos. Isso é ruim? Não, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque o fleumático, quando ele se dedica em algo, dificilmente alguém vai ser melhor do que ele. Ele é extremamente estudioso, ele é muito bom. Mas até que ele sai do lugar, meus irmãos, coitado de quem está junto. Principalmente se é um colérico. Então, trabalha com datas. Da outra vez que eu conversei aqui na igreja, que a gente falou, né, na escola dominical no domingo, eu falei, né, e eu vou repetir porque é muito importante para quem está, né, num relacionamento. Quando o fleumático não faz, não é porque é por desinteresse, porque a sensação que dá é essa, que ele não se importa, que não é interessado. Às vezes é só porque é o jeito mesmo. E aí, se eu tenho uma dificuldade com esse jeito, com essa paz, com essa tranquilidade, vamos pegar na mão? Vamos fazer junto? Vamos ser parceiros? Vamos estar do lado nas dificuldades? Vamos entender que o jeito do meu parceiro é esse, que o meu é esse, que Deus preparou da gente estar junto. Então vamos trabalhar para melhorar? Né? A paciência, o bom humor, o comprometimento do fleumático é lindo, é muito bonito, é louvável, mas ele fica totalmente sem brilho se o fleumático não se posiciona, se o fleumático não dá a sua opinião, se o fleumático não faz uma escolha, se ele não age. Então, fleumático, atenção, vamos começar a nos posicionar para a gente chegar num objetivo em comum. E aí, eu encerro sobre os temperamentos. Vocês conseguiram se identificar com alguns? Sim? Bom, eu vou abrir para perguntas daqui 1 minutinho, tá? Eu vou falar só para vocês algumas práticas. Na verdade, é aqui, isso. Algumas práticas, algumas atitudes que transformam qualquer relacionamento, independente do temperamento. O que são essas práticas? Primeira prática, detox de reclamação. O que é isso? É aquilo que eu falei. Meu marido fez tudo, mas ele não lavou o banheiro. Ao invés de eu ir lá dar um beijo e agradecer, o que eu faço? Eu reclamo. Eu acho ruim. Eu não elogio. Então, irmãos, vamos prestar atenção em como a gente está agindo no nosso dia a dia. Prática diária de gratidão. Você já agradeceu o seu parceiro por ele estar do seu lado aqui hoje? Ninguém é obrigado a estar vindo aqui ouvindo meia hora eu falando na cabeça de vocês. Mas ele veio. Vocês estão investindo no relacionamento de vocês. Você já deu um abraço e agradeceu? Não? Então dá um abraço aí e agradece. Prática de gratidão, é isso. Pequenos atos diários de amor, intimidade, beijinho na nuca, passou ali, está lavando louça, dá um tapinha no bumbum.
Intimidade, casal. Intimidade. Eu estou falando brincando? Não, é sério. O casal precisa dessas coisas no dia a dia. Precisa de um bilhetinho. Precisa de investimento. E não é investimento financeiro, tá? É investimento de amor. Busca de projetos em comum. O que é isso? Eu quero comprar um carro, a minha casa, o meu carro, a minha vida, a minha viagem. Não, é a nossa viagem, a nossa família, o nosso projeto. Casal precisa ter projetos em comum. Linguagens do amor, e aí eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, eu não vou entrar em detalhes, mas o ponto principal da linguagem do amor: eu tenho uma, meu marido e minha esposa têm outra. Eu não devo exigir dele o que ele não consegue me dar. Eu preciso aprender a aceitar o que ele tem para oferecer. Cultivar a vida sexual do casal. E aí a gente não está falando de quantidade, de qualidade. A gente está falando de qualidade. Tá? É ouvir o parceiro, é ter conversa, é ter intimidade, é ter respeito. E por fim, mas não menos importante, tempo de qualidade. Que é isso? É sentar, é ter uma conversa, é ter um momento para o casal. Mas eu faço isso, meus filhos estão na mesa, a gente almoça junto, a gente janta junto. Não é tempo de qualidade. Pelo menos com o casal, não. Com o casal, é só vocês dois. Escolham. Mas eu não tenho dinheiro. Não precisa. Dá uma voltinha, que seja na rua, junto, de mão dada, conversando, ouvindo o que seu parceiro, o que seu marido, o que sua esposa tem para dizer. Mas é ouvindo de verdade. Não é ouvindo com o celular na mão, mandando mensagem para outra pessoa. Não é ouvindo com a televisão ligada, prestando atenção ali na série, em alguma coisa que está assistindo. É uma conversa de fato, em que você vai escutar e entender o que seu esposo e o que a sua esposa tem para dizer. E é primeiro escutar, tá, coléricos? Depois responder, ok? E então, eu vou abrir para perguntas. Eu já vou adiantar, irmãos, que se tiver alguma pergunta que eu não saiba a resposta, eu vou passar a vez para o pastor no próximo culto, tá? Pai do Senhor, opa, Deus responde. Irmã, aí você falou 4, né? Isso. São 4. Não tem o 5º, não? Porque às vezes também pode ter pessoa, pode ter um pouquinho de cada um. Não assim que seja só as coisas boas, nós somos errôneos, né? Claro, e é uma excelente pergunta. Se a gente for estudar a psicologia em si, hoje tem estudos que falam que existem até 18 temperamentos. Mas aí são nuances. Eu vou te dar um exemplo. Leste, oeste, norte, sul. São 4, certo? Só que a gente pode ir para o centro-oeste, a gente pode ir para o noroeste ali. Então, os temperamentos é da mesma coisa. Os 4 são os direcionamentos. O mais intenso, que é aquilo que a gente conversou, o que você consegue fazer com mais facilidade, é o seu temperamento. As demais coisas são características que você adquiriu ao longo de sua vida. São características que foram formadas com a sua personalidade. E aí sim é onde você acha, fala assim, nossa, mas eu me identifico com esse, mas eu me identifico com aquele. Pensa em você com 13 anos, 14, 8 anos de idade. Como que você reagia nessa época? Que tipo de criança que você era? Porque aí, até então, a sua personalidade não está totalmente definida, certo? Aí você consegue entender um pouquinho mais de como que era o seu temperamento. A nossa intenção hoje é conversar sobre temperamento justamente para a gente conseguir identificar e modular. O que eu preciso mudar? O que eu tenho desse temperamento, mas que eu acho interessante no outro e que eu quero começar a praticar? E aí é onde vem o quê? O esforço.
Se gera esforço, não é seu temperamento. É o que você está aprendendo. Por exemplo, o melancólico. Para o melancólico, para ele ver o copo meio vazio, é aprendizado. Pode perguntar para o meu marido: eu reclamei do banheiro? Eu não reclamei do banheiro. Eu pensei, mas eu não reclamei. É aprendizado. E é isso. Então, assim, a gente não tem 4, 2, 3. Nós temos um, que é a referência, que é o que sobressai. Mas os outros, a gente adquire pequenas características ao longo da vida. Ficou claro? Então tá bom. Mais alguma pergunta? Agora é a hora, irmãos, ó. Aproveitar. Boa noite, paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu sou sanguínea e com características no melancólico. Certo. E eu tenho observado que é algo que eu tenho me interessado, é uma área que eu tenho me interessado muito, tenho estudado, pesquisado. E eu tenho observado em mim, por busca de autoconhecimento, que algumas características do melancólico acaba aprofundando e intensificando as características do sanguíneo. Por exemplo, a insegurança do sanguíneo e a questão da profundidade do segurar, do marcar do colérico. E nessa área, por exemplo, específica que eu te passei, você como melancólica, qual é a dica, para poder estar alinhando isso, tirando esse defeito, para poder ficar mais firme? Primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar. A gente não vai trabalhar com defeito. A gente trabalha com ponto de melhoria, certo? E aí, né, quando você me fala, por exemplo, da insegurança, o melancólico, se você tem a insegurança do sanguíneo, que é difícil da gente, né, conseguir identificar, mas que ele tem, e tem um traço aí, né, das características do melancólico, que também é extremamente autocrítico, né, que é extremamente observador e que geralmente, né, acredita pouco na sua capacidade, é algo que vai exigir de você um controle emocional muito grande. Tá, eu vou fazer alguma coisa e eu acho que eu não sou capaz. Você estudou? Você se preparou? Você buscou ferramentas? Se sim, você trabalha aqui, ó. A ferramenta principal está aqui. Se eu quero lidar com insegurança, se eu quero lidar com baixa autoconfiança, eu preciso ter um controle muito grande. Eu fiz tudo o que estava nas minhas possibilidades para superar alguma dificuldade? Eu fiz tudo o que estava dentro das minhas possibilidades? Fiz. Então, se eu fiz, eu vou lá e eu vou enfrentar. E aí eu vou te falar mais uma vez de mim para você entender. Estar aqui em cima hoje, meu marido sofreu. Porque eu fiquei preocupada, eu fiquei com medo. Eu falei, gente, é uma responsabilidade muito grande. É aquela questão da autocrítica e da insegurança. Mas eu estudei, mas eu olhei, mas eu busquei a Deus para estar aqui em cima. E Ele me capacitou. Então é isso, é você ter um controle e uma capacidade de análise, de autoanálise e de acreditar também na sua capacidade. Ficou claro? Mais alguém? Tem 2 aqui. A paz do Senhor. A paz. Eu acho assim que quando a gente é evangélico, quando a gente está procurando agradar a Deus, igual, por exemplo, quando eu era mais nova, eu era sanguínea.
Mas como a gente, né, conhece a Deus muito nova e tal, então a gente procura mudar a nossa, como se diz, o nosso jeito, a nossa essência, né? E aí acaba que a gente é um pouquinho de cada, né? Que a gente é pacificador, procura, né, não deixar as coisas, como se diz, extrapolar, mas também na hora que passa uma raiva na gente, você pensa, se eu não fosse crente, né? Então você pensa assim, se eu não fosse crente, ia escutar. E é por isso que a gente aí está você aqui no bem, né? você segura, você fala assim, não, sou crente. Então, né, eu tenho que mudar. E acaba que muda com o tempo, né? Sim, com certeza. E quando eu for finalizar, você vai ver que vai ilustrar muito bem o que você acabou de falar. Uma coisa é a gente menino, a gente criança, né? A gente não tem esse controle, a gente não tem esse conhecimento. Mas a partir do momento que a gente segue os preceitos bíblicos, a gente transforma, né? A gente muda. E aí a gente consegue viver no equilíbrio. E é isso que é importante para a vida do cristão. Acho que tem mais uma pergunta, né? Assim, eu sou muito melancólico, sabe? O pessoal me conhece. Tô brincando. Eu sou muito colérico e tenho um pezinho no viés do sanguíneo também. Deus abençoe. É benção. Sou casado com uma melancólica totalmente 100%. Deus abençoe. É totalmente. E realmente tentar ter esse equilíbrio. Realmente, como você falou aí, várias vezes você tentar entender, chega a te dar raiva. A gente é muito explosivo. O que aconteceu? Nada. E de repente está aquele momento triste, aquela coisa, e você vai tentar entender. É uma coisa simples, que se tornou uma coisa grande. Aí você fala, mas por quê? O que está acontecendo? Não, só por isso, velho? Não dá para... Te estressa que tem. Você ter esse equilíbrio é realmente complicado, você entender os temperamentos, equilibrar, principalmente sanguíneo, colérico com melancólico, água e vinho, água e óleo não mistura, né? Mistura? Tá casado? Mas só Deus sabe. Irmão, só muita oração. Mas é isso, então, você Deus ter esse equilíbrio é complicado. Que você faça um pouquinho mais sobre esse equilíbrio, somente nessa área do colérico com o melancólico, né? Quando os temperamentos são muito distintos, né? É uma questão da gente lembrar da importância e do respirar. O que é isso? É o tempo. Por quê? O colérico e o sanguíneo, ele é imediato. Então, o que o colérico e o sanguíneo têm que aprender a fazer? Calma, respira, e aí depois você faz, depois você responde. E já para o melancólico e para o fleumático, que eles são extremamente lentos, né? E aí eu estou falando de tempo de resposta, tá, gente? Vamos aprender a tomar uma decisão mais rápido. Vamos entender também que o nosso parceiro precisa dessa agilidade. E é aí que a gente encontra o equilíbrio. Mas exige esforço. Por quê? Porque não é do nosso temperamento. Então é autoconhecimento, é entrega e é a necessidade de melhorar o relacionamento. Tá bom? Então, irmãos, eu vou fechar. E aí, só para finalizar, eu vou ler um versículo para vocês, que é ilustrando o que a nossa irmã acabou de dizer. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. E aqui a gente está falando de transformação, a gente está falando de mudança de comportamento. Se a gente segue a ferro e fogo, e se a gente não amadurece, a gente está agindo como menino. E a gente precisa começar a agir como homens, como adultos que somos.
E aí é maturidade, maturidade espiritual, maturidade é o que a gente precisa desenvolver. Tá bom? Amém? Amém. Irmãos, agradecer pelo tempo, pela escuta, por estar aqui em cima conversando com vocês. Espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas e me coloco também à disposição, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, quiser conversar a respeito, eu estou lá no grupo da igreja, vocês podem me chamar, porque eu gosto muito de conversar, tá bom? A paz, muito obrigada a todos. Que bênção, hein? Que bênção. Eu só tenho que agradecer a psicóloga Elidiene por essa palavra. Você que viu essa mensagem e foi edificado, não fica com ela só para você não. Compartilha aí no grupo da família, do trabalho, porque como Deus falou conosco. Infelizmente, chegou ao fim, nós temos que encerrar, mas permitindo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Forte abraço, paz do Senhor, com Deus.